Fala pessoal, sou eu aqui, seu amigo Marcos Lisander, resolvendo para você mais uma AD comentada, né, agora de segundo semestre de 2022, da disciplina Projeto de Desenvolvimento de Algoritmos. Duas questãozinhas, cada questãozinha valendo 5 pontos, bem tranquilinha. A primeira, inclusive, bem parecida caiu na AD1, o que torna mais fácil ainda. Se você fez a AD1, metade do caminho está andado. E a segunda questão é que talvez poderia complicar um pouquinho para você, mas você vai ver que é bem tranquila, tá? Vamos começar com a número 1. Né? Escreva um algoritmo que calcule o valor que um investidor irá receber no final de N anos de um investimento. O número de anos é um valor inteiro. O algoritmo deve ler 3 valores nessa ordem: o valor inicial investido, a taxa de juros que o banco irá pagar e quantos anos o investidor deixará seu dinheiro rendendo juros. Observar que os juros são compostos e a taxa de juros é fixa. A taxa de juros é fixa, tá? Eu vi gente resolvendo como se tivesse que colocar uma taxa de juros para cada ano. A taxa de juros é fixa, tá? Por exemplo, considere que o valor investido é de 100 e a taxa de juros é de 10% ao ano, e o investidor deixará o capital rendendo por 4 anos. A tabela abaixo mostra o saldo da conta evolui ao longo do período. E aí ele está aqui fazendo, tá? Ele está dizendo aqui, ó, exemplos de entrada e saída de dados. Ele te mostra um exemplo, tá vendo? Onde ele coloca aqui, ó, R$100 de investimento, que é exatamente o exemplo daqui de cima, 10% 4 anos, e aí ele vai devolver o valor final. É só isso que ele pede. Aqui já deu um exemplo 2, tá? Onde tem R$100 a 2% ao ano, mais 6 anos, e aí dá o valor. Tá bem tranquilinho, bem tranquilinho. Qual é a diferença desse aqui para o anterior? A diferença desse para o anterior é que o anterior, se eu não me engano, fixava em 3 anos. Né? Aqui os anos são variáveis, né? Então é bem tranquilo, bem facilzinho, tá? Vamos começar aqui, ó, com início e fim do algoritmo, beleza? E vamos lá. Primeira coisa que nós temos que fazer, né? Imprima, insira o valor inicial investido. Vou botar aqui em reais, tá? Então ele vai imprimir, deixa eu até diminuir um pouquinho da fonte para caber aqui, beleza. Insira o valor inicial investido, né? E ele vai ler uma variável que eu vou chamar de valor investido. Valor invest, tá? E aí vamos lá. Lembra que ele falou aqui, ó, nessa ordem, ó. O algoritmo deve ler 3 valores nessa ordem: valor inicial investido, taxa de juros e quantos anos, tá? Então a próxima coisa que eu vou fazer, depois que ele inserir o valor inicial investido, vou pedir insira a taxa de juros percentual. E aí ele vai informar. Ele vai informar, então eu vou ler esse valor. Leia o que eu vou chamar de taxa de juros, taxa juros, tá? Beleza? E vamos lá. Imprima tempo de investimento em anos. E aí ele vai informar anos invest, tá? Então, nesse primeiro momento, aparece aqui no prompt do cara esse texto e o cursor fica esperando ele digitar. O que ele digitar vai cair dentro da variável valor invest. Depois ele vai apresentar esse promptzinho e vai ficar o cursor aguardando. O que ele digitar vai entrar em taxa juros. E aí ele vai aparecer isso aqui no promptzinho e vai ficar aguardando a pessoa informar. Quando informar, a quantidade de anos vai entrar em anos invest. Então, a partir desse momento, eu tenho essas 3 variáveis preenchidas. Então, eu vou fazer o cálculo. E aí, eu vou usar um laço para anos igual a 1 até... Então, eu vou rodar isso, né, para anos até anos invest. O que significa? Eu vou rodar de 1
até a quantidade de anos que foi informado aqui, tá? E aqui eu tenho o fechamento do laço para. Dentro do laço para, ou seja, para cada ano, o que o sistema vai fazer? Ele vai fazer o valor invest, o valor do investimento, vai receber. Deixa eu botar aqui, na verdade, estou usando assim, tá? O valor invest vai receber o quê? Ele vai receber o valor invest que multiplica, tá? Multiplica 1 mais taxa juros dividido por 100. Ok? O que é isso? Digamos que taxa juros seja 10. Aqui vai ser 10%, que vai dar 0,1. 1,1, 1 mais 0,1, né? 1,1 seria o mesmo que aplicar 10% sobre isso aqui. Poderia também ser feito, se a pessoa quisesse, né? Dessa forma. Valor invest, recebe, valor invest, mais valor invest vezes taxa juros dividido por 100, tá? Mas, obviamente, a gente pegaria aqui, ó, colocaria valor invest em evidência, que foi o que foi feito aqui, e ficaria 1 mais esse aqui, tá bom? Então, é a mesmíssima coisa. Então, nesse laço para, ele vai calcular o valor investido a cada ano, ele vai pegar e vai atualizar a variável valor invest, tá? E aí, no final dos cálculos, eu preciso informar, imprima valor final do investimento em reais e vai ser valor invest, ok? Deixa eu diminuir mais um pouquinho, tá aqui. Esse aqui é o algoritmo final, tá? Se eu tivesse que escrever o valor que foi dado aqui, ó, em valor invest aqui, obviamente eu iria jogar uma outra variável para usar para acumular, tá bom? Como não é pedido só para imprimir o valor final, então eu posso reutilizar a variável, por isso que eu faço ela jogando para ela mesma, tá? Essa é a primeira questão, bastante tranquila, muito fácil. Vamos seguir agora para a segunda questão. Vamos lá. Na segunda questão é que ela poderia um pouquinho criar uma dificuldade porque você não viu nada parecido. Vamos lá. Você foi contratado para escrever parte de um algoritmo que será usado na apuração dos votos do primeiro turno da eleição para presidente de Pindorama, um país imaginário que fica ao norte do sul. O seu algoritmo deve declarar vencedor o candidato que obtiver mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno. E caso nenhum candidato obtenha essa percentagem, o algoritmo deve indicar que haverá segundo turno. As regras para a contagem dos votos são as seguintes. Diferentemente de outros países, em Pindorama, os candidatos são numerados de 1 até N, onde N é a quantidade de candidatos inscritos na eleição para presidente. No dia da eleição, o eleitor aperta o número do candidato na urna eletrônica de Pindorama. São considerados votos válidos somente os votos dados para alguns dos candidatos inscritos, portanto, são excluídos do cálculo votos em branco ou nulos, que são considerados inválidos. Se no primeiro turno o candidato obtiver mais de 50% dos votos válidos, está eleito presidente Pindorama e o seu algoritmo informa o número deste candidato e a percentagem de votos que ele obteve. Se nenhum candidato obtiver mais de 50% dos votos do algoritmo, deverá imprimir uma mensagem avisando que deverá ocorrer segundo turno. Aqui foi uma historinha que ele contou e aqui que vem a parte importante. O seu algoritmo deve ler os seguintes dados. Um inteiro N, que informa a quantidade de candidatos a presidente da eleição. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, N números inteiros informando quantos votos cada candidato obteve. Não é necessário ler o número de votos nulos e brancos. Ou seja, falou a historinha aqui de votos válidos aqui por mera formalidade, porque você não vai trabalhar com brancos e nulos.
O que o algoritmo tem que devolver? Aqui é o que ele vai ter que pegar. O que ele vai ter que devolver? Ele vai ter que imprimir os seguintes dados. A percentagem, o percentual de votos de cada candidato. O maior percentual. E se algum candidato obteve mais de 50% dos votos, o algoritmo imprime o número do candidato vencedor. Caso contrário, informar que haverá segundo turno. E aí ele deu aqui 2 exemplos, tá? No primeiro exemplo, haverá segundo turno. Ele botou aqui, ó. Quantos candidatos? 4. Votos do candidato 1, 2, 3 e 4. Percentual de cada candidato. O maior percentual. E haverá segundo turno, ou seja, o maior percentual não é maior que 50. Já no segundo exemplo, ele bota 5 candidatos, pegou dos 5, pegou os percentuais, o maior percentual está aqui, ó, 71, e ele diz, o candidato 1 venceu no primeiro turno. Então, repara, o que eu tenho que fazer primeiro? Vamos fazer o que o algoritmo diz para a gente fazer, certo? Então, vamos lá. Sem crise. Primeira coisa, insira o número de candidatos. Tá? A primeira coisa que ele pediu, o número de candidatos. Certo? Então, eu vou ler. Leia num candidatos. Vou chamar de num candidatos, tá? Então, o cara vai digitar lá um número da quantidade de candidatos na variável num candidatos. E aí, o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu preciso é o seguinte. Como eu vou ter que ter o percentual de cada candidato, eu não preciso só saber o número de cada candidato, mas eu preciso saber também o total, que seria o somatório deles. Então, nós vamos começar com uma variável total votos igual a 0. Perdão, igual não, aqui é setinha, né? Setinha 0. Beleza. E aí, vamos lá. Vamos fazer um para candidato recebendo 1 até num candidatos. Então, para cada candidatos, o que eu vou fazer? Então, aqui está meu laço para. Então, dentro desse laço para cada candidato, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um imprima, insira o número de votos do candidato. E aí, eu vou pegar aqui quem? Candidato. Deixa eu diminuir mais um pouquinho aqui, ó. Aqui, pronto. Então, ele vai aparecer. Insira o número de votos do candidato 1, 2 pontos. Insira o número de votos do candidato 2, 2 pontos, e assim sucessivamente. E aí, preciso ler isso. Como eu vou ter que ler de N candidatos, eu vou colocar isso num vetor, tá? Então, vou ter um vetor, leia, chamar esse vetor de votos, tá? No índice candidato, tá? E ele vai ler votos no índice candidato. Votos 1 vai ter um número, quantidade de votos do candidato 1. Votos índice 2, o quantidade de votos do candidato 2, e assim sucessivamente, tá? E, obviamente, eu vou pegar o total votos, né? Ele vai receber total votos mais o que eu acabei de ler. Votos no índice candidato. Beleza? Então, ou seja, eu li e a primeira coisa que eu fiz foi armazenar no total de votos. Isso aqui eu vou fazer para cada candidato. Para cada candidato eu vou fazer isso. Tá? Uma vez que eu li todas as quantidades de votos de todos os candidatos, aí eu começo a fazer a segunda parte que ele faz aqui. O que ele faz aqui? Ó, eu botei a quantidade de candidatos, os votos de cada um, e aí ele começa a porcentagem de cada candidato, né? Então, vamos lá. Vamos fazer o que ele faz também. Imprima. Opa. Imprima. Percentuais de cada candidato. Ok. Aí vou começar. Aí, para eu fazer isso, eu vou ter que começar a fazer as continhas. E para fazer as continhas, como eu preciso saber se alguém ganhou ou se ninguém ganhou, eu preciso de algumas variáveis que vão me ajudar. Vamos lá.
A primeira variável eu vou chamar de encerrou e vou inicializar ela com 0, tá? Se houver vitória no primeiro turno, eu vou jogar um número 1 nessa variável. É como se fosse um verdadeiro ou falso, tá? Mas sendo tratado com inteiro. Da mesma forma, vencedor. Vou colocar 0 nela também, tá? E se houver um vencedor, eu vou colocar o número do candidato nessa variável, tá? E, obviamente, eu preciso pegar a maior percentagem, tá? E a maior percentagem eu vou iniciar com 0, tá? Então, eu tenho essas 3 variáveis que elas vão me ajudar nesse processo. E aí, obviamente, eu vou fazer o mesmo para daqui de cima. Aqui embaixo, eu vou percorrer de novo cada candidato. Só que aqui dentro, o que eu vou fazer? Para cada candidato, o que eu vou fazer? A primeira coisa é calcular o percentual que aquele candidato teve. E como é que eu vou calcular? Percentual, tá? Vai ser igual a o quê? Presta atenção para você não se perder, tá? Eu vou ter votos no índice candidato, ou seja, votos 1, votos 2, votos 3, né, de cada candidato, dividido pelo total de votos, tá? Obviamente, aqui eu vou ter um número entre 0 e 1, tá? Um número que representa um percentual, que seria algo sobre 100, tá? Mas lembrando aqui, olha só, ele trabalha com um número inteiro, tá vendo? 4, 45, 71 no outro exemplo, aqui ó, 71, 7. Então o que eu vou ter que fazer aqui? Após isso aqui, eu vou multiplicar por 100, tá? Ou seja, eu vou ter aqui agora o número em percentual. Se o cara teve 40% de votos, o percentual aqui vai ser 40, um número inteiro 40, ou 40 ponto alguma coisa, tá? Então aqui eu tenho votos do candidato dividido por total de votos vezes 100. E aí, obviamente, aqui eu tenho agora o percentual desse candidato. Então, eu vou informar. Lembrando, ele está informando aqui de cada candidato. Ó, candidato 1, candidato 2, 3, 4, 5. Então, lá vamos nós. Eu vou imprimir, imprima. Candidato, tá? Ou seja, candidato e o número do candidato, que é essa variável aqui, ó, tá? Candidato, 2 pontos, e aí vou colocar o percentual, tá? Aqui o que ele vai fazer? Ele vai exibir o percentual do candidato 1, depois do candidato 2, do candidato 3 e assim sucessivamente. Seguindo, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso ver se esse candidato aqui, ele tem a maior percentagem de votos ou não, tá? Primeira coisa. Então vamos lá. A gente vai fazer aqui um C percentual, que eu acabei de calcular, é maior que maior percentagem, que a princípio vai ser, porque a maior percentagem é 0 ali. O que eu vou fazer? Se ele for maior, ora, eu vou armazenar. Maior percentagem vai receber percentual, tá? Então, se ele for maior, eu substituo ele como a maior percentagem calculada até o momento, tá? Então, isso aqui satisfaz para cada candidato eu tenha nessa variável a maior percentagem de todas, porque a cada passada ele vai verificar se o percentual que eu acabei de calcular é maior do que o último maior que eu achei, tá? E aí, obviamente, eu preciso saber se o cara ganhou. Se percentual for maior que 50, então, acho que não pode botar o tio, né? Deixa eu tirar aqui. Vou botar porque até o faça tá com cedilha, tá? Então, se percentual maior que 50, então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer assim, ó, encerrou igual a 1. Ou seja, percentual já é maior que 50, significa que aquele cara ganhou. Então, encerrou não é igual a 1, deixa eu ver assim. Recebe 1. Beleza. E aí, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui o vencedor. É o número do candidato que eu estou
nesse laço, que é a variável candidato, certo? Então, aqui eu já consegui verificar. Calculei o percentual, mostrei o percentual calculado, verifico se ele é maior que a maior percentagem calculada até então. Se ele for, ele passa a ser a maior percentagem, tá? Verifico se ele é maior que 50. Se for, houve um vencedor, tá? E o vencedor é esse candidato. Beleza. Saí daqui, aí agora o que eu tenho que fazer? Vamos voltar lá para o exemplinho dele. Depois que eu exibo todos os percentuais candidatos, ele vai exibir qual foi a maior percentagem. Então, vamos lá. Imprima maior percentagem e vamos botar a variável maior percentagem, tá? Exibindo qual foi a maior percentagem. Aí agora eu tenho que dizer se houve vencedor ou se haverá segundo turno. É o que eu tenho que fazer agora. E aí fica muito fácil. Eu faço aqui só um se encerrou é igual a 0. Se encerrou é igual a 0, então significa que haverá segundo turno. Se não, significa que acabou. Então, se encerrou igual a 0, significa que para todos os candidatos eu calculei o percentual e nenhum deles foi maior que 50, tá? Então, eu vou imprimir. Haverá segundo turno. Agora, se houve um maior que 50, encerrou vai ser 1. Então, ele não é 0, ele vai cair aqui embaixo. Imprima. Candidato. Vencedor. Que foi o número do candidato que eu armazenei aqui, ó. Venceu no primeiro turno. Viu como foi bem fácil? Bem tranquilo. Ó, ficou até um pouquinho maior do que o outro, mas também bem facilzinho. Espero que você tenha curtido. Se curtiu, deixa um joinha aí e continua seguindo aqui para pegar todas as resoluções comentadas que a gente puder fazer para vocês. Aquele abraço. Tchau, tchau.